gente está falando, né, sobre a importância dessa relação, desse estreitamento nas relações diplomáticas, especialmente comerciais, entre Brasil e Índia. Vamos entender, então, em que pé estamos nessa relação? Quem chega para comentar esse assunto é o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, de quem estávamos com muita saudade. Seja bem-vindo, Nakagawa. Conta pra gente, então, qual que é o saldo hoje? Qual é o status do relacionamento entre Brasil e Índia? Boa tarde, Débora. É um relacionamento que poderia ser muito maior, poderia ter números muito diferentes do que a gente tem atualmente. Hoje, em 2026, os números mostram que essa relação é negativa para o Brasil. Ou seja, o Brasil compra mais do que vende aos indianos. Mas o importante dessa história nem é muito o sinal matemático, se é positivo ou negativo para um lado. O que todo mundo entende, seja lá na Índia ou aqui no Brasil, é que os números poderiam crescer, ou seja, os dois países poderiam vender muito mais. Vamos aos números então, Débora. Começando pelo que o Brasil vendeu aos indianos no ano passado, quase 7 bilhões de dólares. E entre os principais itens estão aí, petróleo bruto, é o petróleo aquele extraído do pré-sal, por exemplo, e que é vendido para refino lá na Índia. Também açúcares, especialmente o de cana-de-açúcar, ainda que a Índia seja um grande produtor e também consumidor de açúcar, óleos vegetais, minério de ferro e algodão. Portanto, são basicamente commodities e commodities com pouca manufatura, exceto o açúcar e os óleos ali que tem algum grau de processamento, e aí o Brasil vende muito relacionado às commodities aos indianos. Na próxima telinha temos o que compramos dos indianos. A gente comprou 8 bilhões e 300 milhões de dólares, o que dá um saldo negativo, um déficit para o Brasil de 1 bilhão e meio de dólares. O que a gente compra muito? Compostos orgânicos, especialmente aqueles usados no agronegócio, como matérias-primas para fazer fertilizantes, algo absolutamente importantíssimo para a nossa economia. Também derivados de petróleo, ou seja, o petróleo já com algum grau de refino, além de medicamentos e compostos para a indústria farmacêutica aqui no Brasil, inseticidas, pesticidas, além de peças de autopeças, peças automotivas. Então, hoje a gente tem uma corrente de comércio, Débora, que soma aí cerca de 15 bilhões de dólares, ou seja, somando o que se vende daqui para lá e do que se importa de lá para cá. Só para a gente ter uma ideia, com a China, que é um país grande também, como a Índia, a corrente de comércio do Brasil já chega aos 170 bilhões de dólares. Com a Índia temos 15 bilhões de dólares. Ou seja, há muito espaço para ampliar este comércio. O pessoal que está lá em Nova Delhi, pertinho do Américo, estima que seria possível alcançar, por exemplo, 100 bilhões de dólares ao longo dos próximos anos com essa corrente de comércio ampliada. Tem muito potencial para o Brasil vender muitas commodities, por exemplo, peças e partes já manufaturadas para a indústria indiana, e a gente tem também a possibilidade de comprar muitas coisas dos indianos. A indústria indiana tem crescido muito. Por exemplo, eles são muito competitivos nos remédios, já tem algumas farmacêuticas indianas no mercado brasileiro, vendem praticamente tudo que é matéria-prima para a indústria farmacêutica, então tem muito espaço aí. Além disso, a Índia é o país do G20 que mais cresce atualmente. A gente tem, eu pelo menos que sou velho, tenho na memória a história do crescimento chinês e tal, mas a China está crescendo ali por volta de 5% ao ano, o Américo mencionou, né? A Índia tem crescido a 6%, 7% ao ano, é o país que mais cresce no G20. E aí, só para terminar, uma curiosidade, boa parte da população indiana é vegetariana e por isso o Brasil não exporta tanta carne bovina para lá. Mas não é por isso que não tem potencial. Como o Américo mencionou, a gente pode vender muito frango e também coisas de planta que os indianos têm comido cada vez mais, Débora.